Estamos de volta, salve, salve, vamos lá até passar, lembra disso? Então rimou essa brincadeirinha. Olha só, hoje, continuando ainda a aula de hardware, né? Agora o seguinte, nós finalizamos ali a parte de memórias primárias, tá? Agora vamos para as memórias intermediárias, tá? Ó, de memórias intermediárias nós temos a memória cache e nós temos também o registrador, tá? Então, ó, de memória intermediária você tem a memória cache e você tem o registrador, tá? Ou registradores. Características das memórias que são consideradas memórias intermediárias. Eu tinha falado isso lá no início da aula, naquela parte de classificação das memórias, tá? Não esquecer, as memórias intermediárias, elas são as memórias que ficam dentro do glorioso quem? Processador. Tá aqui o nosso glorioso processador. Então, ó, processador está aqui. E dentro do processador você tem as memórias, né, intermediárias. As memórias cache, ó, você tem aqui as 3 caches, tá? Hoje, basicamente, os processadores vêm com 3 níveis de cache, que são chamados de níveis de cache. E aqui mais uma memória que é o glorioso registrador, outra memória também. Então, ó, nós temos praticamente 4 memórias intermediárias dentro do processador, tá? Professor, qual que é a função da memória cache, tá? A memória cache, função, ó, armazenar o que é mais utilizado pelo processador, Então, é humanamente impossível você... Aí você fala assim, como assim mais utilizado? Tudo eu utilizo. Não, você pode utilizar vários programas, mas existe um que você usa com mais vamos dizer assim, com mais frequência, vamos dizer assim, tá? Olha só, lembra desse termo aqui, ó? Esse termo aqui chama-se aqui, ó, pipeline. Já ouviu falar de pipeline? Pipeline, aí você fala, ah tá, pipeline é uma onda lá no Havaí. Pois é, não é uma onda no Havaí. Tem realmente uma onda no Havaí que chama pipeline. Inclusive, se eu for surfar, eu vou ter que colocar uma long john, né? Agora imagina eu com esse corpo colocando uma long john, parece uma foca grávida lá no Havaí, pelo amor de Deus, né? Então, olha só, não, essa parte de surf não é comigo. Skate, sim. Sabia que o professor Washington gosta de skate? Esses dias eu fui andar de skate, me ralei tudo, mas foi legal, né? Agora, essa coisa de onda, isso aí não, isso aí deixa pro Tanaka. O Tanaka gosta dessas coisas de onda, de estação espacial internacional, de andar de bicicleta, de correr, de Iron Man. Ele se acha Superman. Então, isso aí você deixa com ele, tá? Professor, o que é pipeline, tá? Pipeline é uma técnica usada pelos processadores para colocar as instruções em fila, utilizando os registradores e as memórias, tá? Isso é uma coisa muito importante, pode cair em concurso, tá? Então, olha só, o pipeline, até colocar aqui para você, é uma técnica para colocar as instruções em fila de processamento. Porque o que acontece? Se você colocar em fila, você processa muito mais informação do que se você fosse processar um por um, tá? Então, isso acontecia nos computadores da época da Caverna do Dragão, na época lá do Mestre dos Magos, naquela época, lá em 1984, 85, na época da turma da Xuxa, naquela época, os computadores, eles processavam a informação um a um. Eles terminavam de fazer um processamento, depois chamavam o próximo. Terminava, chamava o próximo. Mas ele chamava o próximo, adivinha onde? O processador tinha que ir lá na memória RAM para pegar a informação. E você sabe que está aqui o chip de processador. O processador tem que ir lá na memória RAM para pegar a informação. A memória RAM está dentro ou está fora do processador? Está fora. E aí, se está fora, é mais rápido ou mais lento? Mais lento.
tá? Então, o que acontece? Eu não lembra aquela pirâmide que eu fiz? Lembra aquela pirâmide de velocidade que eu fiz? Então, aquela pirâmide de velocidade é que é importante você gravar. Aquela pirâmide mostra quem são as memórias que são acessadas mais rápido, mais lento pelo processador, tá? E vocês sabem que a memória RAM, o acesso a ela é muito mais lento do que acessar as memórias que estão dentro do processador. Ô professor, e uma delas é essa que você está falando agora, a gloriosa memória cache. Exatamente. A memória cache, ela fica dentro do processador. E o fato dela ficar dentro do processador, ela tá aqui, ó, em azulzinho aqui a memória cache, ó, tá em pretinho, eu vou colocar azul para diferenciar, ó. Isso aqui são as memórias caches que tem dentro do seu processador, do seu computador. Professor, tem processadores com 2 caches e tem processadores com 3 caches, exatamente. Os mais modernos, tá? Os mais modernos, como a família i7, ou a família, aliás, não vou colocar a família i7 aqui não, vou colocar aqui ó, a família iCore, tá? A família iCore dos processadores, elas vêm com 3 níveis de cache, tá? Tanto iCore 5 quanto iCore 3 e iCore 7, todas vêm com 3 níveis de cache. Esses são tipos de processadores, tá? Professor, então qual é a função da memória cache? Armazenar aquilo que você mais utiliza. E para te explicar como é que funciona isso, eu coloquei essas mesinhas, eu acho que dá para vocês verem aí, essas mesinhas aqui na frente do vídeo, tá? Então vamos simular o seguinte, eu sou o processador, tá? Eu sou o processador. A caneta azul é uma instrução, e eu vou colocar ela aqui, ó, na cache L3, que é uma cache mais longe. Ali, ó, tá? Porque eu estou aqui. Cache L3, tá aqui, ó. A cache maior que é L3. Aí, vamos colocar essa outra caneta aqui, ó. Essa outra caneta vermelha na cache L2. Cache L2. E a caneta preta, como é a que eu mais estou utilizando, o que o processador vai fazer? Bom, eu não vou colocar a caneta preta que ele utiliza o tempo todo na cache L3 e nem na cache L2. Eu vou colocar onde? Aqui, ó, na cache L1. Aqui, ó, nesse aparador aqui do quadro, ó, fica mais perto, ó. A instrução que eu mais uso, ó, eu pego rapidinho na cache L1. Aquilo que eu uso de vez em quando, eu vou na cache L2. Aquilo que eu quase não uso, na cache L3. Então você percebe que na cache L3, fora a caneta azul, fora o apagador que eu quase não uso, nós temos também as informações, ó, algumas outras informações, tem esses livros aqui, tem um outro livro aqui que eu peguei aqui na cache L3, na cache L2, aliás, gravado ali, que eu uso de vez em quando, mas na cache L1 você pode ver aqui, ó, que a cache L1, que eu acho que vocês, deixa eu ver aqui, ó, aqui, ó, a nossa cache L1, a cache L1, ela é pequenininha. Professor, realmente eu percebi, porque a cache L2, a cache L3 é grande, a cache L2 também é grande, mas a cache L1 é pequenininho, só cabe praticamente a caneta preta que você está utilizando. É mais ou menos assim que funciona lá no computador, exatamente. Olha só, a cache L1, ela é pequenininha, mas ela é o quê? Ó, a cache L1, ela é a menor, mas ela é a mais rápida. Isso se cair em concurso, anota aí para você sair dessa pobreza. Então, ó, cache L1, ela é menor, mas só que ela é mais rápida de todas as outras caches, tá? Por que ela é mais rápida? Porque ela é a cache mais próxima de quem? Do registrador, que é o cara que está próximo a quem? Da ULA. Professor, quem é a ULA? A ULA é o núcleo do processador, é onde são feitos os cálculos. O processador em si é feito ali, processa os dados dentro da ULA. Isso não se preocupe. Vai ter uma aula que a gente vai falar só de processadores, aí a hora que a gente chegar lá você vai entender, tá? Então, cache L1 é uma cache menor, mas mais rápida, a cache L2 maior e menos rápida, a cache L3 maior que todas as outras
e mais lenta ainda, e depois a informação sai da, sai da memória RAM. Então presta atenção aqui como é que funciona o pipeline. Olha só, a informação sai da memória RAM, que está mais longe ainda, ou seja, essa mesa aqui, a outra cadeira ali e o nosso aparador aqui, isso aqui são caches. Pensa então que a RAM está para fora do estúdio, aqui para fora, lá do outro lado. Aí a RAM é muito longe. Olha só o que acontece. A informação sai da memória RAM, tá? E aí vai para a cache L3. Conforme você vai usando, a informação vai para a cache L2. Conforme você vai usando, a informação vai para a cache L1. Professor, mas enquanto a informação... Aí, por exemplo, pode ficar outras informações em fila ali na cache na memória RAM? Sim, porque aí o que acontece? Na memória RAM você vai colocar... terminei de processar a primeira informação. Aí eu vou processar a segunda informação. Ó, segunda informação sendo processada. Nisso já está em fila a terceira informação. Ou seja, além dele dar prioridade para aquilo que eu mais uso, você percebe que ele coloca em fila de processamento as informações. Com isso, o processador consegue processar várias informações ao mesmo tempo, sem ter que ficar esperando elas chegarem, né? Terminou de processar, ó, vai para o registrador, a informação é processada e gravada no registrador e depois é enviado lá para onde tem que ser enviado, certo? Professor, vem cá. A cache, então, é como se fosse um repositório, ela é como se fosse a memória RAM, mas a função dela é gravar aquilo que eu mais uso no dia a dia. Então, me dá um exemplo prático. Faz isso agora, você que está assistindo essa aula agora aqui de memória cache, tá? Abre o Word, você deve ter o Word aí no seu computador. Abre o Word uma vez só. Você vai ver que ele vai demorar um pouquinho, vai demorar uns 10 segundos para abrir. Agora fecha o Word. Quando você abriu ele pela primeira vez, ele saiu daqui, memória RAM já está na cache L3. Agora abre o Word de novo. Você vai ver que ele vai um pouquinho mais rápido. O que o processador vai fazer com a instrução do Word? Joga na cache L2. Agora abre o Word de novo. Você vai ver que ele abriu mais rápido ainda, ele foi para a cache L1. Então, ou seja, aquilo que você vai usando com frequência, ele vai trazendo para chegar onde? Na cache L1, porque é mais rápido, porque o processamento é mais rápido. E isso é uma coisa importante. Quando você compra um computador, você tem que saber quanto de cache tem, porque é uma informação muito importante. Quanto mais cache você tiver, isso já caiu em concurso público. Quanto mais cache, maior a velocidade do quê? De processamento. Porque eu trazendo a informação aqui para mais perto, eu não preciso perder tempo de atravessar todo o barramento para pegar a informação lá na memória RAM. Eu estou processando informações, várias informações ao mesmo tempo e trazendo elas para perto de mim. Por isso que a cache é extremamente importante. Por isso que quando você for comprar computadores, verifique quantas caches tem. Professor, a memória cache tem capacidade como a memória RAM? A memória RAM chega aí a gigas, né? A vários gigas, 16, 32 gigas. A memória cache chega na casa dos gigas? Não, pessoal, ó. Na verdade, agora que começou a ter caches de 2 gigas, tá? Mas hoje as memórias cache começam ali com 12 mega e aí já tem cache aí de 1 giga, já tem cache de 2 gigas, tá? Mas você percebe que, professor, mas a cache, ela não tem que ser grande, ela não tem que ser grande. Porque a caneta, aquela instrução que você mais usa, ela é uma só. Você não tem como usar várias coisas ao mesmo tempo. Na cache L1 vai estar aquilo que você está usando no momento. Exemplo, agora que você está assistindo essa videoaula, qual navegador que você está usando? Deixa eu ver aqui em cima. Você está usando o Chrome, que aqui dá para ver, tá? Você está usando o Chrome. Tá. Qual que é a instrução que está então na cache L1? O Chrome. Professor, eu estou com o Word aberto, então deve estar na cache L2. Então aquilo que você está usando no momento, cache L1, para quê? Para agilizar o processamento, tá? Não esquece.
pipeline é uma técnica utilizada para colocar as informações em fila, partindo da memória RAM, chegando nas caches, tá? Até o registrador. Outra coisa que pode perguntar no concurso, o que é o tal do registrador? O registrador é o seguinte, tá? Ó, vamos pegar aqui vou apagar aqui, tá? Eu quero que você coloque o seguinte aí no caderno, o registrador é rapidinho, tá? Ó, o registrador, tá? Ele armazena a informação ou o processo, né? Que, olha só, vou até colocar em outra cor, que está sendo processado. Ô, professor, então é como se fosse uma memória de troca rápida. O processador que é você, então eu sou o processador aqui. Eu estou processando, mas estou gravando rapidinho aonde? No registrador. É como se fosse uma memóriazinha mais perto ainda. Ah, tá, o registrador é mais perto ainda do processador, é mais perto ainda. No entanto, se perguntar em concurso público qual que é a memória mais rápida de todas as memórias, a mais top, registrador. Pode colocar aí no caderno, registrador, aquela ali, ó, que o processador utiliza para armazenar as informações que estão sendo processadas. Enquanto a informação está sendo processada, ele vai ficar usando ali o registrador. O registrador é a memória mais rápida. É a memória mais rápida de todas as outras memórias. Extremamente rápida, tá? Porque ela que fica mais perto ainda do processador. Então, galera, com base nisso, finalizamos essa aula de cache para você ficar fera nessa parte aí, certo? Cache e registrador são os dois assuntos que a gente falou aqui nessa aula. Próxima aula já começa as aulas, a gente vai falar de memórias secundárias, tá? Aí memória secundária é o seguinte, é HD, é CD, é DVD, é Blu-ray, fita magnética, pendrive. E detalhe, você tem que saber a função e características de cada uma, tá? E não esquece, galera, a informática é colocada em concurso para eliminar o cara, não quer nem saber. Informática é terrível em concurso público, mas vocês que estão aqui assistindo as aulas do professor Ósito, você vai gabaritar, certo? Então a próxima aula, vamos lá, fui!